Olá a todos e bem-vindos ao canal GoWild e como prometido estamos aqui a fazer então o nosso vídeo de avaliação da nova Canon EOS R5. Desde que adquiri a câmera ainda não tinha tido bastante tempo para testar a câmera de forma profissional, de forma séria, no terreno e para ver quais eram as capacidades dela e quais eram também os inconvenientes ou as coisas contra que a câmera tinha para trabalho profissional. Vamos falar um bocadinho sobre vídeo e sobre fotografia, fazendo um review ou aqui pelo menos uma opinião sobre essas duas formas de trabalhar da câmara, porque são distintas e porque têm avaliações distintas. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui uma vinda à Espanha para testar a Canon EOS R5, ver a questão do sobreaquecimento, se sobreaquece ou não, verificar como é que funciona o adaptador com as lentes EF e ver a qualidade de imagem. Querem saber mais? Vamos lá. É preciso caminhar um pouco para chegar aqui, mas esta vista vale tudo, e principalmente pela quantidade de aves que temos aqui a passar, abutres e algumas águias, vale mesmo a pena a caminhada. Eu estou quase a chegar ao sítio onde eu quero e depois vamos montar as coisas e começar a trabalhar. Podia ter corrido aqui relativamente bem, agora já estamos quase no fim do dia, já são 7 da tarde portuguesas, 8 espanholas, e os cartões de memória também já começam a ficar cheios. Relativamente à máquina, ela portou-se bastante bem, mas vamos deixar depois as considerações para o escritório, onde vamos falar um bocadinho sobre o comportamento da máquina. Pois é, a Canon lançou a nova EOS R5, uma câmara que estava a ser há muito esperada por todos os utilizadores da Canon. A Canon já tinha revolucionado a sua forma de trabalhar, com a introdução no mercado da primeira mirrorless do sistema, a Canon EOS R, e esta EOS R, embora seja uma câmara extremamente capaz, tinha algumas condicionantes que levavam as pessoas a não gostar muito das novas mirrorless da Canon, preferindo assim as mirrorless da Sony, que estavam um passo à frente destas novas da Canon. No entanto, a Canon revolucionou o mundo novamente da fotografia com a introdução desta nova Canon EOS R5. Mas será esta EOS R5 de facto a câmera que toda a gente estava à espera, ou tem algumas coisas que nós devemos ter em consideração antes de adquirir uma câmera destas? Primeiro, referir que eu estou a gravar com a Canon EOS R5, portanto aquela que tenho na mão é a EOS R. No entanto, elas são bastante parecidas uma com a outra, não têm muitas diferenças no corpo, têm algumas, mas são bastante parecidas. No entanto, dizendo que estou a gravar em 4K HQ, pelo menos até ter o aviso do sobreaquecimento, ou a câmera sobreaquecer, portanto esperemos que eu consiga gravar este vídeo até lá. No entanto, se não gravar, terei que substituir pela EOS R ou então mudar para o 4K normal da câmera, mas já lá vamos.
Vamos começar para aquilo que eu acho que é o main core ou a utilização principal desta Canon EOS R5, que é a fotografia. E vamos fazer este review, que não é um review, é apenas uma opinião minha, dado a utilização que eu já tive com ela, sobre a minha opinião sobre o que é esta câmara. E para mim, a Canon EOS R5 é, sem qualquer sombra de dúvidas, a melhor mirrorless que existe no mercado neste momento para fotografia. Os seus 45 megapixels de imagem dão-nos uma qualidade extremamente superior. O seu sistema autofocus, seja o IAF para pessoas, seja o IAF para animais, funciona extremamente bem, e mesmo não utilizando nenhum destes tipos ou modos de focagem, o IAF, o sistema autofocus na sua generalidade funciona extremamente bem. A Canon também é conhecida por ter o seu Dual Pixel Autofocus, ou DPAF, que é um sistema de autofocus que tem sido amplamente elogiado na indústria fotográfica e cinematográfica também, utilizando as DSLR e agora as mirrorless para filme. E a Canon conseguiu melhorar também um pouco este sistema DPAF, apresentando o sistema DPAF 2. A EOS R tem o sistema DPAF, e a EOS R5 tem então o sistema DPAF 2. Falando de uma forma geral da câmara, a Canon EOS R5 tem um corpo extraordinário. Em termos de weather sealing, é uma máquina extremamente bem conseguida. Tem sido muito a linha da Canon fazer máquinas que sejam extremamente bem conseguidas em termos de corpos e de weather sealing para serem utilizadas em qualquer ambiente e em qualquer situação. E esta EOS R5 não desilude, e quando pegamos na máquina sentimos que é um corpo superior, é um corpo extremamente bem conseguido e tem um toque muito agradável ao toque. O seu grip também é muito bom, tanto nós pegando no grip, a EOS R já tinha um grip bastante favorável para as mãos. Eu creio que a EOS R5 tem um grip ainda melhor porque é um grip mais fundo e consegue segurar na máquina com a mão com uma facilidade tremenda e de uma forma muito cómoda. O seu visor da EOS R5 também é melhorado em relação à EOS R, um pouco maior, com mais resolução, e também o viewfinder tem muito mais resolução, tem 5.8 dots, salvo erro, ou million dots, utilizando esse viewfinder e este da EOS R, nota-se claramente a diferença. Portanto, relativamente à EOS R5, numa forma geral e numa perspectiva geral, a máquina é, de facto, extremamente fácil de utilizar, está muito bem conseguida em termos de construção, e para fotografia o seu sensor é incrível. O seu sistema de IF também funciona de forma incrível, portanto, e obviamente o seu processador e o buffer funcionam também muitíssimo bem. A máquina dá-nos 12 frames por segundo com o shutter mecânico e até 20 frames por segundo com o shutter eletrónico, e mesmo que não se consiga chegar lá, porque para ter os 20 frames por segundo é preciso ter aqui uma série de características acionadas na máquina e propriedades, mas se ela conseguir 14, 16 frames por segundo é mais que suficiente. Portanto é um excelente número por parte da Canon, e que torna esta máquina uma máquina perfeitamente capaz de fazer todo tipo de fotografias, desde a fotografia de casamento até a fotografia de vida selvagem, ou inclusive também fotojornalismo e fotografia de desporto. Há uma coisa que esta máquina é incrivelmente eficaz, e isso também é para vídeo e para fotografia, que é o seu novo sistema IBIS. O sistema IBIS é muitíssimo bom, e eu conheço os sistemas de IBIS da Sony, porque tenho uma Sony A7R3 e já uso o Sony desde 2017, portanto há sensivelmente 3 anos. E este IBIS da Canon, que funciona em conjunto com o IS, ou o Image Stabilization das lentes, das objetivas, é de facto extremamente bom. É muito bom mesmo. É muito melhor do que o da Sony. Não posso falar da Sony A7S3 porque obviamente não a tenho, nunca experimentei, mas relativamente à EOS R5, é a primeira vez que a Canon implementa um sistema IBIS nas suas máquinas, e neste campo a Canon acertou e fez uma excelente aquisição para as suas mirrorless, porque o sistema funciona às mil maravilhas. Este sistema IBIS permite-nos também não só utilizarmos a máquina em velocidades mais reduzidas à mão, sem precisarmos do tripé, como também, obviamente, ajuda na parte do vídeo. Relativamente a utilizarmos o IBIS para fotografias, podemos, dando como exemplo,
utilizar a máquina e fazer uma exposição de cerca de 1 segundo, sem precisarmos de utilizar um tripé, e temos uma fotografia completamente nítida, o que de outra forma, obviamente, como devem calcular, e se já fazem fotografia há algum tempo, se fizéssemos uma fotografia com 1 segundo de exposição numa DSLR normal qualquer, sem IBIS, a fotografia ficaria completamente tremida e ficava sem utilização possível. Portanto, um ponto muito a favor para a Canon. Vamos entrar agora no vídeo. E aqui é que as coisas começam a desmoronar um bocadinho com esta câmara. Vamos primeiro contextualizar isto. A câmara, de facto, é uma câmara que é primeiramente utilizada para fotografia. No entanto, a Canon decidiu, e a meu ver muito bem, fazer uma máquina que é capaz de fazer tudo. Ou seja, fazer uma máquina que faz fotografia com imensa qualidade, com grande qualidade, mas fazer uma máquina também que faça fotografia com imensa qualidade e grande qualidade. A Canon lançou-nos uma máquina que faz 8K, é a primeira mirrorless no mercado que faz 8K. A Canon lançou-nos para a mão uma máquina que faz 4K 120 frames por segundo. A Canon lançou-nos para a mão uma máquina que faz 4K HQ, ou High Quality, que é o melhor 4K do mercado e inclusive é melhor do que da Sony A7S3. Mas a Canon estragou tudo. Porque meteu-nos isto nas mãos, criou-nos esta enorme expectativa, e o que acontece hoje é que quando nós vamos fazer a utilização no terreno, nós verificamos que não conseguimos trabalhar porque o sobreaquecimento da máquina barra-nos qualquer tipo de utilização. Eu, quando comprei esta máquina, sabia que a máquina tinha estes problemas de sobreaquecimento, mas a Canon tinha-nos dado uma folha onde vinha lá descrito os números dos minutos de gravação que esta máquina tinha. E, para vos dar um exemplo, por exemplo, os 4K 120 frames por segundo, nós poderíamos gravar até 17 minutos ou 20 minutos de 4K 120 frames por segundo. Ok, e isso não era um problema, era excelente. 17 minutos de slow motion é imenso tempo em termos de gravação, portanto não haveria grande problema. Qual é o problema nesta situação? É que a máquina não consegue fazer isso. E eu tive nestes últimos dias, eu fui fotografar e fui filmar os abutres para as Arribas del Duero e tive um enorme problema com a máquina. Primeiro, cheguei ao local e eu estava a fazer fotografia e comecei a fazer fotografia e a máquina praticamente sobreaqueceu só com o facto de eu estar a fazer fotografia. Eu, quando mudei para os 4K 120 frames por segundo, já só consegui gravar 3 a 4 minutos de 4K 120 frames por segundo e a máquina parou. A partir do momento em que para, obviamente a máquina não bloqueia totalmente, mostra-nos o sobreaquecimento e a máquina desliga-se, autodesliga, mas no entanto, passados 5 segundos, tu podes voltar a ligar a máquina e a máquina continua a trabalhar. Nós conseguimos continuar a fazer fotos e conseguimos gravar no 4K mais baixo, de mais baixa resolução. Podemos, passado algum tempo, conseguir gravar mais 1 minuto ou 2 de 4K a 120 frames por segundo. Mas isto é completamente inadmissível. Isto é surreal. Ninguém consegue trabalhar com uma máquina assim. Portanto, se a Canon nos dizia que a máquina sobreaquecia passados 17 minutos de gravação de 4K a 120 frames por segundo, ótimo, não havia problema nenhum, mas o que acontece é que tu nunca tens estes 17 minutos, porque basta que tu comeces a trabalhar com a máquina e esses minutos vão diminuindo porque a máquina começa a sobreaquecer. E já lá vamos a este sobreaquecimento. Mas, falando agora sobre isto, sejam 4K a 120 frames por segundo, sejam 4K a 60 frames por segundo ou 4K a 30 frames por segundo high quality, já não indo ao 8K que não me interessa para nada, a máquina sobreaquece e torna-se uma máquina completamente inútil, ou praticamente inútil de utilizar. Tu não tens tempo para gravar. Tu vais uma tarde para o campo e tu não podes estar a depender de uma máquina que tens que a ter completamente desligada a toda a hora e só a podes ligar mesmo naquela altura de filmar. Ora, um videógrafo de natureza não pode ter uma máquina desligada quando está à espera dos animais, porque são situações que demoram 4, 5 segundos, ou que apenas demoram 4, 5 segundos, e tu não podes estar a ligar a máquina, a configurar a máquina e depois a começar a gravar. Tu tens de ter a máquina sempre preparada para gravar. Portanto, se tu tiveres a máquina sempre preparada para gravar, a máquina não te vai dar tempo de gravação porque ela aos poucos vai sobreaquecendo e acaba por desligar ou não te dar tempo de gravação. Portanto, isto é inaceitável por parte da Canon, peço desculpa. Não podemos ter uma máquina tão cara como esta,
não podemos ter uma marca que nos mete na câmara 4K 120 frames por segundo, 4K 60 frames por segundo, 8K e depois tu vais para o terreno e é completamente inutilizável a gravação em vídeo porque a máquina pura e simplesmente sobreaquece. Claro está que se utilizares os 4K mais baixos, de resolução mais baixa, tu consegues gravar sem sobreaquecimento, mas ninguém quer isso. Porquê? Porque tu tens o 4K High Quality e quando tu compras esta máquina é para utilizar os High Quality e para utilizar também os 4K 120 frames por segundo. Se me dissessem que os 8K de gravação só iria ter 2, 3, 4 minutos de gravação, eu entenderia perfeitamente e não vinha mal nenhum ao mundo nisso, porque são 8K de resolução e nós compreendemos que pudesse ter umas limitações fortes. Agora, 4K a 120 frames por segundo e mesmo a 30 frames por segundo é completamente inadmissível ter estes tempos de gravação. E mais do que os tempos de gravação, aquilo que me surpreende mais e que me irrita mais é que a máquina não recupera. Ou seja, tu precisas de esperar, seja em que situação for, seja a temperatura que for, mesmo que coloques a máquina no AC do automóvel, no ar-condicionado do carro, no máximo de frio, a máquina não recupera. Portanto, o tempo de gravação não recupera e só passados 2 horas, em que tu tenhas a máquina completamente desligada, é que podes voltar a ter os tempos de gravação que a Canon diz. Ora, passados 2 horas, tu voltas a ligar a câmera, fazes uma série de fotografias, gravas mais um bocadinho e volta a desligar. Isto é completamente inadmissível. Há uma situação em que tu podes contornar o sobreaquecimento, que é utilizar os gravadores externos, tal como este da Atomos. Este não, que este não funciona, mas já vou falar disso. Tal como este da Atomos, e gravando através da saída HDMI, tu consegues gravar 4K a 30 frames por segundo High Quality e, segundo alguns testes, se lhe retirarmos os cartões de memória, podemos gravar até 4 horas seguidas. Ora, isso resolve o problema do 4K e do High Quality, mas não resolve o problema do 4K a 120 frames por segundo, portanto, vão ter sempre as limitações da câmara para os 4K a 120 frames por segundo. Já agora também aproveito para vos dizer que eu tenho à venda este Atomos Shogun Inferno, que está completamente novo, foi muito pouco utilizado, mas eu tenho que o vender porque a Canon EOS R5 não é compatível com este gravador de vídeo ou este gravador externo e terei que adquirir o Atomos Ninja V ou Ninja 5 porque é o único que é compatível com a EOS R5. Portanto, eu agora tenho este gravador aqui e não o consigo utilizar na EOS R5. Portanto, se quiserem comprar, basta que mandem uma mensagem ou ponham nos comentários que eu entrarei em contato convosco. E pronto, relativamente a este review de vídeo, e como vos disse desde o início do vídeo, o problema não é a qualidade do vídeo desta câmara. Esta câmara é maravilhosa a gravar, a qualidade de imagem que sai desta câmara é estrondosa. Eu fico maravilhado com a qualidade dela, quer de cor, quer de nitidez. Tem um 4K a 120 frames por segundo espetacular. Tem um 4K a 30 frames por segundo HQ que é maravilhoso, é lindíssimo. Aliás, os testes todos da internet dizem que é o melhor 4K no mercado neste momento. E depois temos o 8K que é fantástico. Agora o problema é que praticamente não conseguimos utilizar isto porque a máquina sobreaquece do nada. Eu sei que a Canon está a pensar ou irá lançar firmwares agora para tentar corrigir alguns bugs da câmara e diz-se que uma das correções que a Canon está a pensar fazer é direcionada para este sobreaquecimento, porque, e para terminar este vídeo, para não se tornar muito longo, porque um dos problemas da Canon, que é este sobreaquecimento, parece que não é derivado ou relativo à temperatura da máquina. Muitas vezes temos o sinal do sobreaquecimento ligado e tu tocas na máquina e a máquina está fria. A máquina não está sequer quente. E depois estes problemas todos que têm a ver com a recuperação, tu, passados 15 minutos, tocas na máquina, a máquina está completamente fria, o cartão está completamente frio e a máquina continua a dar o problema de sobreaquecimento. Portanto, para mim e para muitos que já utilizam esta máquina há muito tempo, ou há algum tempo, desde que ela saiu, parece que é um problema de firmware e parece que a Canon propositadamente colocou restrições à gravação de vídeo e utilizou então este sobreaquecimento para colocar restrições que não fazem sentido nenhum. Portanto, a Canon tinha aqui a hipótese soberba de fazer uma máquina que dava cabo da concorrência toda e estragou tudo com este pequeno pormenor do sobreaquecimento. Eu volto a dizer,
Esta máquina é uma máquina que nos transmite amor e ódio ao mesmo tempo. Um amor porque é uma máquina incrivelmente boa, tem uma capacidade de imagem que vocês não fazem ideia, é espetacular. E depois traga tudo com o sobreaquecimento porque não dá para trabalhar com ela. Portanto, a Canon, por favor, que das duas uma, ou que nos dá a capacidade de gravarmos 4K a 120 frames por segundo aqui num gravador externo e para a maior... Tive que fazer aqui uma pausa porque o cartão de memória esgotou, ficou cheio, então tive que passar para o 4K normal e agora neste momento estou a gravar em 4K normal. Não foi um problema de sobreaquecimento, mas sim um problema de cartão que ficou cheio. Portanto, isto estava a dizer que espero que a Canon nos resolva este problema, ou tirando estas limitações ridículas do sobreaquecimento, ou melhorando o sobreaquecimento ou os tempos de gravação conforme possam, porque isto de facto é inaceitável. E melhorar também os tempos de recuperação da máquina. Ou então, conseguir, de uma forma ou de outra, que nós consigamos gravar 4K, 120 frames por segundo e 60 frames por segundo nos gravadores externos, porque aí já resolvia muito dos problemas dos videomakers. Terminando este review dizendo que eu adorava amar apenas esta máquina. Eu estou muito contente com a máquina, eu não me arrependo de ter comprado esta máquina porque ela é de facto poderosíssima em termos de imagem. O problema é que assim é muito difícil trabalhar. Mesmo quando nós estamos a fazer fotografia, o sinal de sobreaquecimento aparece no ecrã, o que nos torna nervosos, deixa-nos nervosos. E mesmo que a câmera não se desligue, tu ficas nervoso e quando estás nervoso não te consegues concentrar verdadeiramente naquilo que estás a fazer e só tens medo que alguma coisa aconteça. Aconteceu-me durante este dia que estive a gravar nos Arribas del Duero, nos Abutres, que a câmera foi abaixo quando eu estava a fazer uma gravação, por exemplo, em 4K a 120 frames por segundo, do nada, e isto não é agradável, isto não é bom. Principalmente quando tu tens memória ainda disponível, tens bateria e o que te limita é o sobreaquecimento da câmera quando tu ainda pura e simplesmente só tens 4 ou 5 minutos de gravação de vídeo. Portanto, é inaceitável. Mesmo para uma Bcam, eu não acho que esta câmera seja uma câmera para ser a câmera principal de gravação, não com estas limitações, não de todo. Se não tivesse estas limitações, talvez sim. Mas mesmo para uma Bcam, é extremamente pouco em termos de gravação de vídeo e ninguém consegue trabalhar com esta câmera em termos profissionais nestas condições. Portanto, se a Canon quer de facto ter no mercado uma máquina ganhadora e uma máquina que vai fazer contentes os seus utilizadores, espero bem que consigam resolver este problema, porque senão vai ter muita gente insatisfeita. Esta é a minha última experiência com a Canon. Se a Canon não melhorar, eu vou ter que aguentar esta câmera 4 ou 5 anos, mas se a câmera não melhorar, é a minha despedida da Canon, porque não estamos para aturar, entre aspas, estas pequenas coisas que nos limitam e muito o nosso trabalho. Claro está que a câmara é apenas um artefacto do nosso dia-a-dia, é apenas é um instrumento, seja do fotógrafo, seja do videógrafo, e para a fotografia, volto a dizer, a câmara está impecável, não tem problema nenhum, nós conseguimos fazer fotografia com esta máquina de forma incrível. Para vídeo tem este problema do sobreaquecimento e é o único problema que esta máquina tem, o único. Portanto, Canon, por favor, ajuda-nos a ultrapassar isto e a amar esta máquina de uma vez por todas. Fiquem bem, subscrevam o canal, ponham um like no vídeo, isto ajuda-nos imenso, ajuda-me imenso para que o canal possa sobreviver e possa continuar a fazer vídeos. E espero que tenham gostado deste review. Um abraço.